Oi, pessoal, como estão vocês? Tem mais ou menos, tem alguns meses, né, que eu parei um pouco com o café psicológico que acontecia aqui no meu YouTube, no meu Facebook, todos os domingos de manhã. Mas eu recomecei a pedido de alguns amigos, eu decidi recomeçar falando de algum tópico que as pessoas quisessem conversar. Então, bem-vindo ao Café Psicológico. Nós vamos fazer os cafés psicológicos assim espontaneamente. Então vai ser algo que vai aparecer aqui, eu sempre coloco no meu Facebook algumas horas antes e todos estão convidados para participar. Se vocês quiserem, por favor, deixem perguntas. O Ledoar falando: Oi, Débora, beijos. Meu querido amigo, em qual parte do mundo você está, Ledoar? Tá sempre andando por aí, pro mundo afora. Então, pessoal, por favor, deixe comentários, alguma pergunta que vocês tiverem. O que eu souber responder, com certeza conte comigo. O tópico, eu deixei um relato aqui no meu Facebook sobre uma experiência que eu acho importante compartilhar. Que é um momento quando você chega no final de alguma etapa. Pode ser alguma amizade, pode ser a saída de um país, pode ser talvez até mesmo quando você acaba com alguma doença, você acaba com aquele processo de doença, seja lá qualquer coisa que termina, mas nós vamos focar mais em quando alguém faz algo com você que te deixa profundamente magoado. Ou quando alguém sai da sua vida e deixa para trás alguma dor com a outra pessoa. A gente gosta de falar sempre que não deveríamos ficar magoados, que não devemos carregar mágoas, que não devemos carregar raiva, nada disso. E eu concordo plenamente. Porém, é importante nós sabermos que o ser humano, ele passa por processos. É impossível alguém pisar no seu pé e imediatamente, após você sentir aquela dor, você não sentir aquele instinto de olhar para a pessoa com um olhar, como é que você pisa no meu pé? Você fica com raiva. E depois você fala, não tem problema, foi um acidente, certo? Mas nós ainda, seres humanos, nós temos instintos. Nós ainda temos muitas coisas no nosso ser que a gente não pode fazer de conta que não tem. Muitas escolas filosóficas, muitas escolas religiosas, elas sempre estão falando que nós devemos perdoar imediatamente. Sim, perdoar é muito bonito, é um processo. O perdão é um processo, não é uma atitude imediata que se instala ali naquele momento. Não é. Não adianta a gente fantasiar que nós vamos conseguir não ter raiva de alguém que nos magoa. Ou não ter raiva de alguém que dá um tapa na cara do seu cachorro. Você consegue se você gosta de cachorro? Não tem como. Então vamos lá. Eu coloquei um textozinho dizendo assim: cada vez, e eu não vou repetir porque eu nem lembro, mas cada vez que alguém te machuca, cada vez que alguém te traz uma dor, cada vez que alguém te dá uma rasteira na vida, é normal você ter certos sentimentos. Porque se você decide que essa pessoa, ou se a pessoa decide sair da sua vida e deixa você com aquela dor, existe um processo que tem que acontecer. Não é assim fechar uma porta no outro dia. Eu, pelo menos, eu decido assim. Eu vou aceitar que eu estou magoada, ou triste, ou com raiva, ou me sentindo culpada por não ter visto talvez uma traição que estava acontecendo. Todos esses sentimentos são normais. Então, o que eu quero passar é que a gente não precisa se sentir culpada por não estar sempre sentindo coisas nobres. Tem gente que fala que só gosta ou só é legal sentir sentimentos nobres. Não. Como assim sentimentos nobres? Nós somos pessoas que somos seres humanos em evolução. Nós vamos sentir tudo. Nós temos raiva, nós temos saudade, nós temos amor. Tudo isso faz parte do nosso crescimento pessoal. Então, quando alguém faz algo que te machuca e sai da sua vida, às vezes você não tem nenhuma chance de realmente ter uma conversa sobre aquilo. Às vezes a pessoa te traiu profundamente, às vezes a pessoa te passou uma rasteira, às vezes uma pessoa seja lá o que foi que o outro fez, mas se alguém faz algo na sua vida e essa pessoa sai da sua vida e te deixa com
com um peso muito dolorido, é impossível, e eu falo isso para todos os meus clientes, os meus amigos, não queira te culpar por você sentir sentimentos de raiva, sentimentos de culpa, sentimentos de tristeza, porque, novamente, muitas correntes filosóficas e religiosas, elas pensam que você deve perdoar imediato. O perdão é um processo. Então, o que eu sugeri, pelo menos para mim, eu sempre me dou um tempo. Se alguém me machuca, se alguém me causa uma dor muito forte e essa pessoa sai da minha vida, eu me permito e eu escolho o tempo, certo? Isso é a chave. Você vai escolher para você. Você que está assistindo aí, comece a praticar o tempo que leva você a tirar, a esvaziar o seu ser de qualquer sentimento que vai te machucar, certo? Então, quando uma porta se fecha, quando alguém te machuca muito, essa pessoa, é óbvio, a gente não deve nunca continuar num relacionamento tóxico que né, tem pessoas que falam, mas eu tenho sempre que ficar com alguém que me machuca, porque isso é um processo que eu tenho que aprender com a pessoa. Não. Sim, a gente tem muito que aprender com alguém, mas não. Nós todos merecemos ser felizes. Todos nós merecemos ter um tempo de tentar ajudar alguém, mas vocês já ouviram aquela frase? A miséria adora companhia? Existem muitas pessoas que elas estão confortáveis em estar praticamente no buraco. E quem está no buraco e não quer sair do buraco, o que acontece? Você também vai ter que ficar no buraco com ela. Então, você pode oferecer uma cordinha para ela, segurar na cordinha e você tirar ela do buraco, mas não é necessário você entrar dentro do buraco e ficar com a pessoa também. Se uma pessoa faz maldade na sua vida e ela é má, e ela está sempre fazendo com que você caia em problemas, você tem que ficar com aquela pessoa? Não. Então tem hora que a gente tem que fechar a porta para algumas pessoas da nossa vida que são maldosas, estão nos impedindo do nosso progresso. É a hora que a gente sabe que eu não posso continuar num relacionamento abusivo. Não posso. Então, ok. Você, quando alguém sai da sua vida e que te deixa um rastro de dor, você agora tem uma escolha. Você pode sentir todos os sentimentos normais, ou você pode ter todos esses sentimentos que vão ser normal ao trauma que você passou, mas com o tempo. E aí que é o importante. Quanto tempo você vai se permitir sentir tudo aquilo? Eu escolhi para mim, na minha vida, eu vi o que deu certo, 3 meses, certo? É óbvio que cada caso é um caso, é óbvio que não existe um tempo exato, limite, mas nós podemos já trabalhar na gente quanto tempo nós vamos permitir. Porque quando você tem raiva de alguém, você está acorrentado àquela pessoa. Quando você tem mágoa de alguém, você também, essa pessoa está sendo dona dos seus sentimentos. Mas isso vai acontecer. Então você agora dita as regras de quanto tempo isso deve permanecer. Por exemplo, quando alguém sai da minha vida me deixando muita dor, eu decido, 3 meses eu vou permitir para que todo o meu ser passe por aqueles processos, sabe? Então eu vou ter raiva, eu vou sentir injustiçada, talvez eu vou ter culpa, talvez eu vou ver que foi eu que fui a errada, mas agora meu orgulho não deixa eu pedir desculpa, ou eu olho e vejo, não, essa pessoa foi errada mesmo, ela me fez tudo errado, me passou uma rasteira, eu tô com raiva, normal. Não adianta a gente fazer de conta que não sentimos raiva, que não sentimos tristeza. Às vezes nós sentimos uma tristeza imensa quando alguém que você confiava tanto te dá uma rasteira. Porque você só vai ter tristeza e raiva de alguém que você gostava ou amava, certo? E quanto mais era a sua confiança pela pessoa e quando ela te trai, você vai sentir mais a dor. Porque alguém que você não conhece, alguém que você não... Aqui a Indiana Romanov está falando, interessante que para cada dor de pessoas ou situações diferentes, o tempo é diferente. Exatamente. Então a gente tem que se conhecer para saber qual é o meu tempo quando eu lido com a dor de uma traição. Ou quando eu lido com a dor de uma injustiça. Ou quando eu lido...
a minha dor eu escolhi 3 meses. Então, em 3 meses, para alguém que sai da minha vida, que me deixando uma grande dor, uma pessoa talvez que causou uma grande tumulto, uma grande, que eu gostava muito e às vezes me causou uma grande traição, seja o que for, mas se essa pessoa saiu da minha vida e me deixou com essa dor, eu tenho que lidar com essa dor. E como a gente vai lidar com a dor? Primeiro, eu sempre escolhi na minha vida, e é claro que nós vamos passar vários, né, diferentes. Eu lido com a minha dor fazendo o seguinte: em 3 meses eu vou me permitir sentir tudo e depois dos 3 meses esvaziar completamente. Ah, o Michael, Patrícia está mandando beijo. Beijo para vocês dois lindos. Então, eu deixo aquilo chegar a mim e depois eu deixo esvaziar aqueles sentimentos. Então, se alguém me fez mal, me deu uma rasteira, me deu um soco, me traiu, seja lá o que for, eu vou sentir tudo isso. Eu não vou fazer de conta que eu perdoei no outro dia. Eu não vou fazer de conta que... Porque, gente, santidade na Terra é hipocrisia. São raros aqueles realmente que viveram uma santidade aqui na Terra. Raros. Mas eu não sou. Então eu falo pelo ser humano comum, tá bom? Então o que a gente faz? Alguém te passou a rasteira? Alguém te deu um tapa? Alguém te traiu? Alguém te feriu profundamente? Essa pessoa agora não vai estar mais na sua vida? Então primeiro vamos honrar nossos sentimentos. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross é uma das minhas favoritas. Ela lidava muito com o conceito do luto, com o conceito da morte, na verdade. Ela trabalhou muitos anos, a carreira dela, lidando com morte, ainda mais em crianças, processo de morte. Então, ela estabeleceu alguns parâmetros que a gente passa pelo luto. Só que o luto significa não só a perda de alguém que falece, que morre, mas o luto também é quando se fecha uma amizade, quando você é traído por uma pessoa que você confiava e aquilo acaba. Quando você sai de um país e vai para um outro, é uma grande despedida, você vai ter um momento de luto. Quando geralmente uma pessoa é injustiçada por outra, ela acorda para um outro olhar daquela pessoa que ela confiava. Então, tudo isso você vai passar por um momento de luto. Tudo que se fecha, nós temos que passar por um momento de luto. Desculpa, quando um relacionamento acaba, nós também vamos passar por um momento de luto. Então, qual é esse momento de luto? Geralmente, a primeira etapa, nós vamos não acreditar. Nós vamos falar, não, isso não está acontecendo. A gente vai ser a negação. Nós vamos negar que isso está acontecendo. Então, quando alguém me machuca muito, a primeira etapa, eu não acredito que isso está acontecendo. A gente até brinca. Não, você está brincando, né? Depois, você vai passar a fase da barganha. Olha, mas será que isso está acontecendo mesmo? Olha, a gente até barganha com Deus. Olha, faz com que isso não esteja acontecendo, que eu vou subir a escada da penha de joelhos, não é assim? A gente começa a fazer barganha com Deus, com a pessoa. Por favor, não me abandone, eu prometo ser diferente. Ou alguém que te passou a rasteira, olha, eu vou te falar uma coisa, me entrega todo o dinheiro que você roubou e a gente, eu não te levo na corte, eu não vou te processar. A gente faz uma barganha depois da gente não negar que aquilo estava acontecendo. Então, se alguém me machucou, se alguém me traiu, primeiro eu não acredito. É normal, eu não acredito que isso está acontecendo. Não acredito que eu confiei nessa pessoa e depois ela me traiu nas piores, no pior jeito possível. Segundo, eu vou barganhar. Não, você tá brincando, né? Você não fez isso. Será que eu fiz alguma coisa? Você fez aquilo? Tem jeito da gente trabalhar junto? Tem jeito da gente construir? Terceiro, depois disso vem a raiva. Porque aí você descobre que é verdade, que a pessoa te machucou muito, que não existe barganha nenhum que vá consertar aquilo. E você começa a sentir raiva de você, da pessoa. Talvez você sente até raiva. Há pessoas que sentem até raiva de Deus por ter levado alguém que você ama, né? É considerado assim, vamos colocar. Então, mas esse sentimento de raiva, ele só existe porque teve amor, porque teve confiança, porque teve alguma coisa boa. Se não, era indiferença. E é isso que eu quero chegar. Então, olha pra você ver, Cleonice da Cunha, hi Débora, continua no Brasil, miss you too, Cleo. Tem que vir, estamos esperando. Então, quando esse sentimento de raiva está em você,
por alguém ter te machucado muito, eu quero dizer a todo mundo que isso é normal, gente. Quem não sente raiva, levante a mão. Ninguém pode levantar a mão. Pelo menos ninguém que eu conheça. Desculpa aí os meus amigos. Mas nós sentimos isso. É uma reação normal. E nós temos que honrar essa raiva que a gente pode estar sentindo no momento. A gente só não pode deixar ela solidificar dentro do nosso ser. Mas a gente tem que saber como a gente vai trabalhar essa raiva. E que pode ser no esporte, pode ser na oração, pode ser na meditação, pode ser em várias coisas a gente trabalhar para que essa raiva não somatize no nosso corpo. Mas ela vai existir e a gente vai passar por ela. Depois da raiva, existe o período de depressão ou tristeza. Por quê? Primeiro você negou o acontecimento, depois você barganhou, depois você teve a raiva, aí você vai chegar na tristeza. Porque aí já a raiva começa a ficar uma coisa assim, já não tira você do normal, você já começa a ficar triste com o acontecimento. Você chora, você duvida, se você podia ter feito algo diferente, você começa a sentir triste, até mesmo por uma pessoa que te fez tanto mal, você ainda vai pensar de um período bom que você teve com essa pessoa e vai sentir triste. E você também vai sentir triste por ela ter feito aquilo, ou por você não ter visto que não era aquela pessoa que você pensava ser, ou seja lá o que foi. Mas se alguém sai da sua vida te deixando uma dor muito pesada, você vai passar por isso. Até chegar na última fase, de acordo até com a Elizabeth Kubler-Ross. Ela falou ligado ao luto de alguém que está passando um processo por perda física de outra pessoa. No caso, a morte. Eu estou trazendo isso para qualquer ocasião, porque eu vejo o processo funcionar em todos os casos de fechamento. Principalmente quando alguém te magoou muito, sai da sua vida e aí você fica sem saber o que fazer. Então, você vai passar por esse processo. Negação primeiro, depois você vai ter o período de barganha, depois da barganha vem a raiva, depois da raiva vem a depressão, a tristeza e depois a aceitação. Aí depois é aquela aceitação que você fala, ok, aconteceu, pronto. Agora eu estou pronta para começar um processo de perdão. Perdão do outro, auto-perdão, libertação. Porque enquanto você não perdoa, você está algemada aquilo. Mas tudo bem, isso aí é para outro live. O live de outro é só para o processo em que você passa quando alguém te machuca profundamente. Então esse live deixe ir o que já não funciona mais. Mas quando você deixa ir o que já não funciona, se é uma pessoa que já não te dá amor, que não te dá carinho, e eu digo isso, mas é óbvio que a gente tem que ver se a gente também faz aquilo. Mas no momento o live se uma pessoa, né, se algo já não funciona, se uma pessoa te machuca profundamente, essa pessoa saiu da sua vida, e agora? Como é que fica? Eu penso que quando você é honesto com você, e quando você fala assim, não, eu tenho que ser honesto, eu tenho que honrar esses sentimentos. Eu tô com raiva, eu tô triste, eu até pensei em vingança, eu pensei nisso, aquilo, nossa, eu fiquei chateada. É normal esses sentimentos. E às vezes eu vejo muitos lives que as pessoas dizem assim, você tem que imediatamente perdoar alguém que te machucou profundamente. E eu falo, em que planeta você vive, cara? Em que planeta você vive? Ainda não é possível, na grande maioria dos 7 bilhões de nós, pobres humanos que existimos aqui. É possível perdoar? Absolutamente sim, é possível. Mas antes disso, nós somos nós somos seres que estamos em progresso e para isso precisa de um processo. Esse processo é esse processo de honrar os sentimentos que vão vir com qualquer atitude. Existe a lei de causa e efeito, ação e reação. Se alguém me bate, eu vou ter uma reação. É impossível alguém me bater e eu ficar completamente sem reação. Se eu faço assim e jogo algo para vocês, vocês vão com a mão para pegar aquele algo que eu joguei. É um instinto. Então nós vamos reagir. Agora, quanto tempo vocês querem ficar assim? Eis aí a questão. Eu escolhi para mim, para minha vida, 3 meses. Eu me permito sentir tudo. Ficar com raiva, chorar, ficar triste, espernear, ser injustiçada e falar, entendeu? Passar em direta no Facebook, tudo que é aquela coisa imatura, né, gente? Mas tudo isso que o ser humano faz,
É necessário a gente sentir isso. E depois dos 3 meses, aí eu falo, pronto, agora chega. Agora eu já tive o processo, já tive esse tempo suficiente para me limpar. Agora eu já posso dizer adeus e isso vira uma indiferença. Essa pessoa já não vai mais continuar, como se diz, eu não vou mais me permitir um tóxico que vai ficar gerado dentro do meu ser. Que é claro que é o tóxico da raiva, do ódio, da vingança, de tudo isso. A gente tem que colocar um basta nisso. É normal sentir raiva, mas que ela não chegue a ser um ódio. É normal a gente pensar na pessoa seja lá o que, com raiva mesmo, ou com indignação seria a palavra. Mas não é por causa disso que você vai vingar ou fazer uma maldade com ela também. Entenderam? Então eu tenho que chegar para trás. Acabou os 3 meses, já passei por tudo. Eu honrei tudo que eu estava sentindo. Agora eu deixo ir. E também a pessoa, e a memória vai indo embora. E depois de um tempo, essa pessoa ela agora já não tem nenhuma força sobre nenhum sentimento dentro de você. É aí que, no tempo, que aí eu já não sei quanto tempo seria, você está trabalhando agora o perdão. Porque o perdão é justamente a corrente soltou. Mas para a corrente soltar, não é de um dia para o outro. Então, no dia que eu decido e falo assim, olha, aqui minha amiga Adriana tá ali, Adriana Carvalho, oi Adri, vamos fazer de conta, a Adriana eu conheço dela há muito tempo. Aí a Adriana vai e pisa na bola, ela faz comigo algo que eu nunca pensei que ela iria fazer. E aí ela vai embora e ainda fala mal de mim. Será que eu consigo perdoar imediatamente, sorrir, ficar aquela pessoa, né, zen? Essa palavra é tão jogada ao vento? Claro que não. Eu vou me sentir triste, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar angustiada, eu vou me sentir injustiçada, tudo, isso vai ser normal. Então, eu vou definir, eu vou sentir tudo isso por 3 meses. Eu vou deixar todos esses sentimentos, honrá-los, pensar, planejar. Não é só sentir, mas eu vou entender por que eu tô sentindo aquilo, vou fazer esse trabalho, esse processo. E depois eu deixo ele embora. Aí eu deixo a pessoa embora, eu deixo de ser acorrentada a essa pessoa. É isso, pessoal, que eu queria passar com essa mensagem que eu trouxe hoje no Café Psicológico. Tudo tem que ter um momento de luto. Tudo que se fecha na nossa vida tem que ter depois um momento de luto. Todo mundo precisa de chorar em cima daquilo que se foi. Porque todas as pessoas que vão fazer de conta que nada aconteceu, elas vão reprimir todos esses sentimentos que não foram processados. E isso pode causar doenças psicossomáticas. Na verdade, todas as doenças são psicossomáticas. Mas isso vai gerar uma doença psicossomática, vai virar uma doença. Ou lá na frente, você vai ter essa doença e não sabe o porquê. Porque você não trabalhou aqueles sentimentos que eram normais para um ser humano. Qualquer pessoa que passa uma grande dor, ela vai ter outros sentimentos ligados àquela dor. E se ela só trabalhar a dor e não trabalhar os sentimentos, essa dor provavelmente vai voltar. Porque existe uma lição com cada dor. E se a gente não aprende a lição, aquela dor volta. E todos os sentimentos que estão em volta dessa dor é parte da lição. Todos os sentimentos. Deixa aí, pessoal, deixa algum comentário que eu ainda tenho uns 5 minutinhos aqui. Mas isso acontece com vocês? Ou vocês conseguem fechar essa porta imediatamente para alguém que já se foi? É uma pergunta, né? Você consegue fechar essa porta para alguém que te magoou profundamente? Então, a gente vai pensar muito bem. Não, isso eu não consigo. E se permita o tempo que você precisar para você trabalhar todos esses sentimentos que a gente falou. Primeiro processo, negação, barganha, raiva, depressão e aceitação. Não precisa nem ser nessa ordem. E um não precisa ter o mesmo tempo que o outro. Mas são geralmente os sentimentos, né, o processo que a gente passa quando alguém nos magoa profundamente, em que haja um fechamento, em que essa pessoa saia da nossa vida, né? Então, se não tiver nenhuma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta e quiser que eu traga ele aqui no live, é só me falar que eu trago você aqui, você pode perguntar alguma coisa em referência a isso.
Enquanto isso, deixa eu falar aqui o pessoal que tá aqui e a gente vai se despedindo. Se alguém quiser, é só falar comigo, eu trago aqui na câmera e você pode fazer a sua pergunta. A gente tem a Betânia, Solange, Adriana André, Benedo Vale, Adriana Carvalho, a Cleide Gonçalves, a Célia Antônio, Ítalo, Cleonice, a Thay Mendes, Cleonice da Cunha, temos a Silvia, a Júlia Fernanda, Lídio Silva, Sandra Adelino. Ei, Sandrinha, quanto tempo? O Alessandro Pacheco, lá no Havaí, deve estar lá, né, Alex? Gabriel Costa, o Judas Tadeu, querido amigo, Maicon Santos, a Daísa Santos, a Valéria também está aqui, o Haroldo está aqui, a Mara, de Janira, Gustavo Salgado, da Filadélfia, Lourdes Lopes, Rosemary Botelho dizendo obrigada a você, minha querida. O Emerson Pereira, Adriana Alves, e Jeane Santana, Luiz Camargo, Marge Beldoix, a Vivi, Leone, Laudiceia, Letícia, Patrícia Rodrigues, Mariana Pereira, Rosinê Nascimento, Vicky, Leduar, Antônia Murim, Iasco, que legal você aqui com a gente. Então, falei o nome de algumas pessoas que estão aqui agora. Se não tem nenhuma pergunta, eu acabo esse live, pessoal. E se alguém tiver algum comentário, deixa aí para outras pessoas para a gente discutir esse assunto. Você acha que é isso mesmo? A gente deve honrar os nossos sentimentos quando alguém nos machuca profundamente e sai da nossa vida? Ou a gente deve fazer de conta que não vai ter esses sentimentos? Ou a gente deve e não mostrar que está sentindo isso? Ou será que é melhor, então, honrar esses sentimentos? Não que a gente deva ficar com raiva e sair gritando com todo mundo, mas só honrar que nós estamos com raiva. E agora, com essa raiva, o que eu vou fazer? Eu vou aprender muita coisa com essa raiva. Não vou deixar, eu vou ficar mais atenta, eu vou fazer isso, até que aquele sentimento comece a ir embora. Então, eu me permito, geralmente 3 meses para passar esse processo, quando eu sou bastante machucada. E depois disso, em 3 meses, olha, gente, é incrível. Quando a gente coloca uma coisa na nossa cabeça, aquilo se torna regra. Em 3 meses, a pessoa deixa de existir na minha vida, completamente, sem tirar nenhum sentimento meu. E depois disso, começa um processo de perdão natural, como se fosse assim, pronto, acabou, eu não tenho nenhuma algema, acabou, não sinto raiva, não sinto tristeza, não sinto nenhum tipo de necessidade de barganha. É maravilhoso se vocês realmente estudarem esses sentimentos que são, que são desenvolvidos, colocar uma linha de tempo para que você não viva com esses sentimentos e depois disso, deixar ir. É isso aí, pessoal. Então, um beijão para vocês e se tiver algum tópico que vocês queiram que eu falo aqui na próxima Café Psicológico. Um beijão para todo mundo. Tchau!